As metas são essenciais para o crescimento pessoal e profissional. Mas você sabia que as metas também possuem um poder motivacional imenso? Vamos falar nesse vídeo sobre como você pode usar metas para dinamizar a sua motivação. As metas, elas atuam como faróis que nos guiam em direção à realização dos nossos sonhos, das nossas visões de futuro. Elas nos proporcionam um senso de propósito e direção. Elas nos ajudam a permanecer focados nos nossos objetivos, evitando a dispersão, né? Ou fazer de tudo um pouco, ou ficar mudando de caminho com muita frequência, ficar tentando uma coisinha aqui, outra ali, né? O que acaba resultando em estagnação. Então, em vários vídeos aqui no canal, a gente já conversou sobre as metas terem esse papel. Mas um aspecto das metas que a gente ainda não viu aqui no canal e que não é muito discutido é o poder motivacional que as metas têm. Né? A gente já falou sobre motivação em alguns pontos, inclusive sobre a gente não ficar esperando muito a motivação aparecer e simplesmente ir lá e fazer. Mas se a gente não tem uma motivação base, digamos assim, um nível mínimo de motivação, fica muito difícil conseguir segurar a produtividade no médio longo prazo. No curto prazo, a gente consegue se virar com disciplina, com hábitos produtivos, e a gente pode até conseguir levar aquilo para o médio prazo, quando a gente está passando por fases ali que, né, a coisa tá difícil, que a gente não tá com muita vontade de fazer as coisas, mas se essa motivação base ela estiver muito baixa, na realidade o que está acontecendo ali é que a gente está perdendo interesse naquela atividade ou naquele desfecho que está sendo buscado e aquilo é simplesmente abandonado, né? Ou se a gente não tem a opção de abandonar, às vezes situação de trabalho, de escola, a gente vai empurrando com a barriga, dando a menor atenção possível. E uma forma da gente reverter isso e subir essa base da motivação é a gente fazer uso de metas e submetas, né? Um dos principais benefícios das metas é a clareza que elas trazem para a nossa vida. Quando nós definimos metas claras, específicas, nós temos uma ideia bem precisa de onde que nós queremos chegar. E essa clareza evita a sensação de devagar sem rumo, né? De chover no molhado. Ela nos dá um motivo tangível para a gente se esforçar no dia a dia. Então, por aí você já começa a ver como que isso vai impactar a nossa dinâmica motivacional. Muito da desmotivação vem da pessoa se sentir sem rumo, ela não sabe direito por que ela está fazendo as coisas que ela está fazendo, ela sente que ela faz e não vê muito resultado. Então isso vai gerando aí um estado de desmotivação que vai ficando crônico com o passar do tempo e pode virar uma desilusão com a própria vida, né? Aquela coisa de eu só estou vivendo por viver, nada tem muito sentido. O que obviamente leva aí a problemas de saúde mental sérios, né? Como a depressão. Esse rumo que a meta proporciona, ele ajuda a pessoa a entender e dar sentido às coisas que ela faz na prática. E sentido tem um poder motivacional muito grande. E a gente pode utilizar esse processo cognitivo de entender o sentido para nos motivar através da criação de metas, né? Por que você quer atingir certas metas? O porquê é o sentido, né? E quanto mais clara é a meta, mais claro é o senso de sentido. E quanto mais você se importa com a meta, mais sentido aquilo faz para você e mais motivado você se torna para conseguir atingir aquilo.
Outro ponto na motivação que as metas ajudam muito é o impacto que elas têm na motivação intrínseca, aquela motivação que vem de dentro e impulsiona a pessoa a agir sem depender apenas de incentivos externos. É aquela coisa, né? A pessoa está motivada para fazer alguma coisa porque ela realmente quer fazer aquilo. Essa é a motivação intrínseca. E quando a pessoa tem uma meta, ela geralmente tem um motivo pessoal para querer alcançar aquilo. Então, essa motivação ela é intrínseca e ela tende a ser mais potente do que a motivação da recompensa externa, né? O eu vou fazer isso porque eu sei que eu vou ganhar algo em troca, né? Mas eu não me importo muito com isso aqui, né? Ou a motivação do chicotinho, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu sou obrigada, né? Uma lição de casa na escola, um relatório de trabalho, mas eu não tenho nenhum interesse genuíno em fazer aquilo, né? Essa é a motivação extrínseca. As metas também ajudam a transformar grandes sonhos e objetivos em passos gerenciáveis. Ao dividir um objetivo super ambicioso em etapas menores e mais realistas, a tarefa de alcançar esses sonhos se torna menos assustadora, digamos assim, né? E mais pés no chão. Tá aqui exatamente o que eu preciso fazer. Fazer hoje, fazer amanhã, fazer depois de amanhã. Tudo mastigadinho, tudo realisticamente planificado. Isso cria um senso de realização a cada etapa que vai sendo concluída, o que mantém a motivação alta ao longo desse caminho, né? Porque se a gente pensar no contrário, sem as metas, você não consegue chegar nesses passos menores, né, e gerenciáveis. E aí é muito provável que você não saiba direito o que você tem que fazer, né? Você está vendo lá longe, você tem aquele sonho, aquele ideal que você quer alcançar, mas como que aquilo vai acontecer, né? O que você tem que fazer no aqui e agora? Porque se não está muito claro qual é o caminho para chegar lá, então você não consegue traduzir isso em motivação no aqui e agora. Porque você pode ter uma motivação macro, uma coisa de longo prazo, uma visão de futuro que te inspira, mas você precisa da motivação micro para você agir no dia a dia. E apesar de você conseguir substituir essa motivação micro quando ela não está lá, com disciplina, com força de vontade, com persistência para conseguir dar conta de fazer as coisas quando você não está com vontade, se essa vontade nunca está lá, como a gente conversou, se ela não existe porque você não consegue vislumbrar o processo de execução daquela visão de longo prazo no dia a dia, aí não adianta, né? Essas ferramentas como a disciplina, a persistência, elas agem em cima de estruturas bem definidas, elas não conseguem se sustentar em cima de uma nuvem, né? De algo rarefeito, de algo que está confuso, está nebuloso, que você não entende direito o que você está fazendo, né? E então, por exemplo, a pessoa quer escrever um livro, mas ela não sabe direito como se escreve um livro, como é que ela vai organizar esse processo, né? Então, se ela quiser puxar isso com disciplina, ela vai fazer o quê? Ela pode sentar todo dia em frente a um arquivo em branco e não conseguir produzir nada, né? Porque ela não sabe o que fazer. E a tendência é que se a pessoa passa por isso algumas vezes, ela vai começar a evitar aquela atividade porque ela não quer passar por esse desconforto de ficar tentando fazer alguma coisa e aquilo não sai. Então, aquele sonho é engavetado, né? Empurrado para baixo do tapete e ele fica ali naquele nível abstrato, né? Ah, eu tenho um sonho de escrever um livro, né? Mas as atividades que levariam à execução desse sonho não acontecem. E elas não acontecem na maioria dos casos porque faltou essa fase de definir metas bem claras e quebrar essas metas em submetas, né? Porque isso vai expor o que você não sabe e precisa aprender sobre aquele processo, né? Uma vez que você saiba o que precisa ser feito e como fazer o que precisa ser feito,
a execução se torna uma simples questão de fazer, né? Como preencher as lacunas, né? Outro ponto que metas ajudam muito é aumentar o senso de foco e ajudar a evitar a dispersão. A dispersão hoje em dia é o maior perigo para o nosso sucesso profissional e metas pessoais também, né? A dispersão é aquela coisa de você ficar saindo do foco, mudando de rumo, tentando uma coisinha aqui, outra ali, se distraindo com muita facilidade, né? Isso vale para o micro do processo produtivo do dia a dia. Você tá lá sentado na sua mesa de trabalho e fica se dividindo entre conversas de WhatsApp, feed do Facebook, coisas que você tá vendo online, vídeo que você tá assistindo no YouTube, e-mails que você tá lá respondendo, e fica aquela coisa que passa o dia e você fica para lá e para cá, e quando você vai ver, no final do dia você produziu muito pouco, né? E a dispersão macro é você mudar de objetivo com muita frequência. Uma hora você está indo numa direção, daí você perde interesse naquilo, ou encontra outra ideia que é mais interessante, vai tentar outra coisa, e fica pulando de galho em galho, e nada realmente é concluído, né? Você pula para a próxima oportunidade antes de terminar ou de extrair frutos daquilo que você estava fazendo. E isso muitas vezes acontece porque falta uma direção mais clara. Se as coisas estão muito nebulosas, muito incertas, você não sabe bem para onde você está indo, é muito fácil se dispersar, até sem perceber. Quando você vai ver, você já saiu numa tangente e já foi muito longe. Então, nesse contexto, o processo motivacional se perde. Porque, como a gente viu no começo do vídeo, sem direção você não tem motivação. A jornada em direção a uma meta raramente é livre de desafios, né? As metas, elas nos ajudam a ver os obstáculos, a prever eles antes deles acontecerem, né? No processo de planejamento e pesquisa dessas metas, né? E isso nos ajuda a nos preparar para enfrentar eles, né? Isso vai ter um efeito no nosso estado motivacional. Não tem nada mais desmotivador do que a gente se deparar com um obstáculo inesperado, que passa uma rasteira na gente, deixa a gente completamente sem ação, sem saber o que fazer. Se, pelo contrário, a gente previu que aquilo podia acontecer e a gente tem, né, um plano B, uma forma já pensada de lidar com aquilo é uma pedrinha no sapato que a gente tira e segue em frente. É interessante que a psicologia humana, ela tem uma atração por desafios, por um lado, mas se esses desafios forem muito grandes, ou se ao tentar passar por eles você leva uma rasteira e cai, isso desmotiva. E é claro que tem toda, né, a discussão da persistência, da superação e tal, mas se a gente puder evitar fracassos desnecessários, digamos assim, né, obstáculos que poderiam ter sido previstos, é melhor, não é? E a superação de um obstáculo dessa forma pode aumentar ainda mais a nossa motivação, né? Porque a gente adquire um senso de resiliência maior, um senso de autoeficácia, né? Porque a gente vê o obstáculo, ele apareceu, nós demos um jeito nele e saímos melhor do outro lado. Isso aí vai melhorar a autoestima, melhora a autoconfiança, né? Aquele senso de que pode vir quente que eu tô fervendo, né? Eu aguento qualquer coisa. Mas, né, o interessante é a realidade é que a gente não aguenta qualquer coisa, não, né? A gente pode ter essa sensação, e a sensação motiva, mas a realidade é que a gente precisa ser estratégico com relação aos obstáculos que a gente tem condições reais de enfrentar, porque senão o tiro sai pela culatra, né? O obstáculo vai ser grande demais e vai causar desmotivação. Outro ponto ainda que as metas vão impactar na motivação é na questão da mensuração e da avaliação, né? Uma meta, como ela é uma coisa pequena, mensurável aqui e agora, você tem como ir medindo como é que essas coisas estão indo. Isso em contraste com aquela situação em que a pessoa
tem um sonho, um objetivo de longo prazo, uma visão, né, às vezes meio abstrata do que ela espera alcançar no futuro, mas aquilo não foi planejado, né? Ela não tem meta, ela só tem uma ideia mais ou menos do que ela deseja da vida, né? Então, como é que ela vai saber se no dia a dia, ou mesmo no médio prazo, se ela está se aproximando ou se afastando dessa visão? Isso nem sempre é claro, nem sempre é fácil. Com meta, aí o negócio fica preto e branco, porque a meta ela tá mostrando a realidade nua e crua ali, como ela realmente é. Ou você está fazendo progresso ou você não está, né? E o fator motivacional disso é que ao conquistar essas metas e ver o seu progresso na prática, isso vai reverter em motivação. Tem outro fator também, a questão da dopamina, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas você ir alcançando metas te mostra que você está no caminho certo, que você está progredindo e você vai chegar lá, né? Você se sente melhor, você vai se sentir muito mais compelido a continuar no mesmo caminho, porque você está vendo, né, que você está fazendo e está dando resultado. Isso ao contrário de você ter uma visão lá longe e ficar que nem uma barata tonta tentando alcançar aquilo sem saber direito o que você está fazendo, né? Ou ter aquela postura de esperança, né? Ah, eu queria tanto que isso acontecesse na minha vida, né? Como se as coisas fossem questão de destino, fossem vir de fora e acontecer para você na sua vida, né? Mas na realidade, a maioria das coisas é a gente que tem que construir, elas não vão acontecer se a gente não fizer nada. E outro ponto que é muito interessante é que metas mexem com os circuitos de dopamina no cérebro. Dopamina é o neurotransmissor da motivação, é o que faz você se sentir motivado na prática, né? É a quantidade de dopamina que você tem circulando nos circuitos de dopamina no seu cérebro. A dopamina ela é um neurotransmissor extremamente potente, tanto que ela está ligada a todos os vícios, né? Tanto os vícios químicos quanto vícios comportamentais. O que faz o viciado se motivar para buscar mais daquela droga ou repetir aquele comportamento é a dopamina. Do ponto de vista neurológico, é a dopamina que permite com que a gente sonhe com o futuro, né? A função da dopamina no cérebro é justamente fazer a gente imaginar algo no futuro e associar aquilo com sensações positivas para que a gente queira atingir esse resultado, né? Ou a promessa de sensações positivas se a gente alcançar aquilo. Então ela está totalmente ligada com metas. Eu quero fazer um vídeo no futuro só sobre a dopamina, porque esse assunto é muito fascinante e tem muita desinformação rolando por aí, né? Tem muita gente que diz que a dopamina é o neurotransmissor do prazer, que é o que faz você se sentir bem, que ela está ligada com as recompensas que você obtém ao atingir as metas, mas não é isso, né? Então tem muito mito para quebrar sobre a dopamina. O interessante para a gente entender aqui nesse vídeo sobre o que as metas fazem, né? Elas estimulam a dopamina, porque elas colocam um alvo no futuro, né? Hoje em dia fala-se muito em gamificação, né? Que é outro tema para a gente discutir mais para frente, que é transformar a produtividade, a aprendizagem em jogos, porque isso vai estimular os circuitos de dopamina e vai levar você a trabalhar de forma muito mais eficaz e motivada, porque os jogos eles têm essa característica de envolver a gente de tal forma que a gente é sugado para dentro daquele universo, né? E algumas pessoas ficam até obcecadas em passar de fase e atingir os objetivos do jogo. E isso acontece porque o jogo estimula a liberação de dopamina, né? E ela fica ali dando gás para a pessoa fazer de tudo, mas não desistir até ela atingir os objetivos do jogo. Hoje, vício em jogo, né, de computador, jogos online, jogos de celular, já é um problema sério, justamente por causa
da dopamina, né? Ela leva a você a ficar obcecado em atingir metas. Mas óbvio que, na verdade, eu não estou sugerindo que a gente se torne viciado em metas, né? É claro que os processos que a gente consegue gerar com a nossa produtividade são muito mais leves do que o que um jogo ou coisas mais viciantes podem proporcionar. Mas as metas têm esse poder, elas despertam ali os circuitos da dopamina e isso ajuda a gente a se sentir compelido a fazer o que precisa ser feito. Em contraste com uma coisa muito ampla, um desejo, um objetivo lá grandão de longo prazo, né? Tipo, eu quero perder 10 quilos, né? Isso não é uma meta, é meu objetivo, né? Esse objetivo, perder 10 quilos, não vai fazer nada nos circuitos de dopamina. Agora, se eu começo a usar um aplicativo no celular, por exemplo, que tem ali atividades diárias que eu tenho que fazer, né, que ao longo do tempo vão me ajudar a perder esses 10 quilos, isso sim vai dar um gatilho na dopamina. Porque isso aí vai levar o meu cérebro a ficar obcecado com a concretização de cada atividade. E por que o aplicativo faz isso e o objetivo não? Porque o objetivo está muito longe, né? Você não vai fazer uma coisinha aqui e vai perder 10 quilos, né? Vai demorar muito tempo. A dopamina, ela é curto prazo, né? E que tem que estar tudo muito claro, o que tem que fazer, e você tem que ser capaz de fazer aquilo rapidamente e passar para frente. Porque a dopamina, ela quer te levar para frente, sempre para frente. Ela não é um neuroquímico de realização, ela é um neuroquímico de produtividade, né? Mas a gente vai falar sobre a dopamina em outro vídeo, senão a gente sai numa tangente aqui. Então, esses são os pontos que eu queria trazer aqui para vocês sobre o poder motivacional das metas, né? Motivação é um motivo para realizar uma ação. E esse motivo, na grande maioria das vezes, ele envolve metas, né? Se você não tem metas muito claras, né? Não uma coisa assim, eu quero ser rico, né? Ou eu quero ganhar 100 mil reais por mês, né? Um é sonho, o outro é objetivo, né? Para você ter motivação na prática, você precisa trazer essas intenções de longo prazo pro aqui e agora, né? O que eu posso ir alcançando aqui no curtíssimo prazo que vai me levar aos poucos a ir construindo essa visão de futuro que eu tenho. Ser rico, né? Ou ganhar 100 mil reais por mês, ou perder uma quantidade grande de peso, ou escrever um livro, ou ter a minha própria empresa, ou o que quer que seja, né? Então, se a pessoa tem essas idealizações, esses sonhos para o futuro, e ela fica tentando se motivar, fica difícil, porque a motivação é um processo neuroquímico que vai reagir ao que está mais perto, o que pode ser alcançado no aqui e agora. A idealização de longo prazo, né, o que você quer alcançar no final das contas, pode e deve servir como base para essa definição de metas, né, que é o que vai sustentar a motivação no dia a dia. É aquela lógica dentro da cabeça, né? Eu tô fazendo tudo isso aqui, tá difícil, eu tô enfrentando desafios, mas é porque eu quero alcançar aquilo lá no futuro. Essa é a motivação chamada macro, né? Mas você pode ter a motivação macro e não conseguir funcionar direito no dia a dia, seja por problemas de produtividade, como dispersão ou desorganização, seja por motivos de motivação micro, que é aquela vontade de fazer as coisas no aqui e agora, né? De fazer o que precisa ser feito. E as metas, elas ajudam tanto no lado macro quanto no lado micro, né? Te ajudando a não deixar a peteca cair no dia a dia. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like aí. Se você ainda não tiver inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo aqui. E venha visitar o site Guia da Vida, tem muita coisa legal por lá que pode te ajudar na sua jornada de desenvolvimento e crescimento pessoal. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário que você queira compartilhar, deixa aqui embaixo. Um grande abraço para você e até a próxima.